Olá a todos, amigos e amigas do nosso lar. Estamos aqui mais uma vez. Temos o privilégio de ocupar essa honrosa cadeira para levar um pouquinho da doutrina dos Espíritos a todos os senhores e senhoras que estão em casa. Como todos já sabem, e nós repetimos sistematicamente, não podemos estar juntos, não podemos nos abraçar, não podemos nos cumprimentar, por razões que todos sabem, mas graças a Deus temos a tecnologia que em curtas distâncias nos aproxima. Então, é um privilégio contar com essas ferramentas para poder levar um pouco de consolo, uma palavra amiga e uma palavra de alegria, de entusiasmo, que é o nosso dever, enquanto espíritas, falar das coisas boas da vida, porque enquanto espíritas, se nós formos observar a rigor, nós não temos razão para estarmos tristes e não temos razão para perder a fé, desde que sejamos espíritas convictos, muito embora vivamos no mundo de expiação e provas. Pois bem, hoje trataremos de um tema que tem relação com esse momento que nós atravessamos, com esse momento delicado. Falaremos da ansiedade. A ideia foi trazer um tema bastante atual e que pudesse tocar as pessoas, que pudesse falar ao coração das pessoas. Ansiedade nos tempos de pandemia, meus amigos. Vamos a alguns dados. Por que é tão importante nós falarmos de ansiedade? Eu vou trazer um dado que muito me impressionou. O nosso país, o Brasil, que é um país religioso, que é um país que conta com sincretismo religioso, que é um país que tem uma tolerância religiosa muito interessante, que é exemplo para outros países, um país que é um mosaico de religiosidade. Muito embora nós tenhamos esta religiosidade aflorada, infelizmente o Brasil ocupa uma posição preocupante no primeiro lugar do ranking mundial de ansiedade. O brasileiro é o país mais ansioso do mundo. Quem é que diz isso? São os dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que diz que 9,3% da população brasileira sofre de algum transtorno de ansiedade, o que dá um contingente impressionante de 18,6 milhões de pessoas. E para os senhores e senhoras entenderem a gravidade deste quadro, ele representa 3 vezes mais do que a média mundial. Então, reparem, se a média mundial é de 3 a 4% da população ansiosa, o Brasil tem 9%. Então, nós precisamos tratar desse assunto, nós precisamos refletir acerca deste tema. Então, nós costumamos dizer o seguinte, que nós temos duas manias, entre aspas, não é? É viver pensando muito no passado e viver pensando muito no futuro. Então, costuma-se dizer que a depressão é excesso de passado. Quando nós temos aquele costume de ficar remoendo coisas que já foram, não é? Aquela dificuldade em virar as páginas da vida, remoendo o passado, nós estamos criando condições para que se instale um quadro de depressão. Ao passo que pensar muito no futuro, se preocupar com coisas que ainda não aconteceram, traz-nos situações ou traz a condição propícia para a instalação de um quadro de ansiedade. Portanto, é conhecida aquela máxima que depressão, excesso de passado, ansiedade, excesso de futuro. O que é que está nos faltando, portanto? Se o excesso de passado nos deprime e o excesso de futuro nos deixa ansiosos, está nos faltando pensar mais no presente. O próprio nome já sugere isso. O presente é uma dádiva, é algo bom, é algo positivo. Quando nós ganhamos presente de alguém, nós ficamos felizes, não é? Um presente, um mimo, não é? Algo que nós recebemos com amor de alguém, ou que nós damos para alguém quando nós gostamos de alguma pessoa, não é? Coincidentemente ou não, é a mesma palavra, presente. E isso que nós temos que ter clareza. Nós precisamos viver mais o presente. Outra obra interessante que trata deste tema
é a obra Poder do Entusiasmo, do autor Luiz Marins, que traz uma pesquisa muito interessante também. Diz Luiz Marins, que é um estudioso do tema, ele diz que 70% do nosso tempo nós vivemos pensando no passado. 70% do nosso tempo. Ou seja, reparem, a cada 10 minutos, 7 minutos nós pensamos no passado, vivendo aquilo que já passou, que já não volta mais. 25% do tempo nós pensamos no futuro, nos preocupando e ficando ansiosos com aquilo que nem veio ainda, nem aconteceu. O que sobra para o presente, meus caros? Míseros 5%. É neste ponto que nós queremos tocar hoje e que nós queremos fazer uma reflexão sempre à luz do Evangelho. Trazer um texto, um trecho do Evangelho de Mateus para falar sobre isso. O que é que Jesus tem a nos falar sobre isso? Os senhores reparem que em todos os lances da nossa vida, em todos os campos, em todas as áreas da nossa vida, nós temos um trecho do Evangelho para nos consolar. Lembrando que o Espiritismo é o Consolador prometido. Jesus, quando esteve conosco, disse: eu vou, mas deixarei um Consolador que vai dizer tudo o que eu disse, ou ratificar aquilo que eu disse, e dizer muito mais. Algumas coisas que eu ainda não posso dizer. Aquele que vem trazer a paz, aquele que vem trazer o conforto, exatamente porque Jesus também teria dito num outro trecho do seu Evangelho, não é? Nos advertindo sobre a vida na terra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que nós precisamos é de consolo. Uma população ansiosa, uma população deprimida, que vive às voltas com transtornos da psique de várias ordem, precisa sim do Evangelho, precisa sim das luzes da consolação. Jesus diz o seguinte ao nosso coração, e quando ele fala para nós, neste momento. Falou há 2000 anos e continua falando até hoje. Observai os pássaros do céu. E este trecho do Evangelho está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, intitulado Buscai e achareis. Diz assim o mestre Nazareno: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Só esse primeiro parágrafo já dava uma palestra. Prossigamos. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Indaga Jesus. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Indaga o mestre. E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Ou seja, quem de nós ousaria questionar da perfeição da natureza e da perfeição da nossa criação? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Pergunta Jesus. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam, entretanto eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, ou seja, os lírios, que existe hoje e amanhã será lançado na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou de onde vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque o vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. E para fechamento aqui do trecho de Mateus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal.
Me permitam repetir o final deste trecho belíssimo. Não vos ponhais inquietos, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O amanhã cuidará de si mesmo, a cada dia basta o seu mal. Eu pergunto aos senhores e senhoras, não é um tratado anti-ansiedade? É óbvio, meus caros, e aqui seria desnecessário dizer que aquele que sofre de transtornos de ansiedade, não é? Todo espírita sério que ocupa a tribuna espírita e se diz espírita deve saber que quando presentes os sintomas da ansiedade, da depressão, como qualquer outro transtorno psíquico, a primeira orientação de um espírita sério é: procure um médico, procure um psicólogo, procure fazer um tratamento científico, qualificado, com pessoas que têm esta profissão e que têm este cuidado com as pessoas. O Evangelho é tratamento espiritual, sim, mas não dispensa o tratamento médico, porque a ciência também é coisa de Deus. Porque as medicações, o avanço científico, eles decorrem da bondade divina e muitas vezes os grandes cientistas que elaboram essas substâncias que nos trazem bem-estar e qualidade de vida, eu arriscaria dizer que eles são intuídos pela espiritualidade superior também, porque toda a ciência séria, ela é comprometida com o bem e está de mãos dadas, não é, com a espiritualidade maior. Bom, esta obra, este trecho fala para não nos inquietar com o dia de amanhã. Pense mais no futuro. Foque a sua mente, o seu coração no presente. Se você está com seu filho brincando, ou em família, curta aquele momento. Dê para o seu familiar um tempo de qualidade. Se tu vais sentar à mesa com a família, dê o teu tempo, dê o teu carinho, dê o teu amor, a tua atenção. Foque a tua mente naquele momento, que são momentos preciosos. Se tu estás trabalhando, foca a tua mente no trabalho e cuida para que aquela nuvem de pensamentos não atrapalhe a sua atividade. É uma questão de treinamento e nós já veremos os resultados e veremos que a ansiedade vai começar a ser suavizada na nossa vida. Veja o que diz o Sr. Allan Kardec, comentando esse capítulo 25, né, comentando esta belíssima obra, esse belíssimo trecho do Evangelho. Ele diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e elas provê como for necessário. Não é como nós queremos. Ele não provê as necessidades conforme os nossos caprichos. Ele prevê conforme o necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Aí nós já vemos, meus caros amigos e amigas, que muito de nossa ansiedade é explicada pelo apego que nós temos pelos valores materialistas em detrimento dos valores do espírito. Diz o Sr. Allan Kardec, o homem sempre está querendo mais, não sabe contentar-se com o que tem, quer sempre mais, mas não é mais em espiritualidade, em transcendental, mais coisas para se acumular, muitas vezes mais poder, mais dinheiro, mais ambição, mais coisas para colecionar, coisas que a traça corrói e que o ladrão pode furtar. Ao contrário do que diz Jesus, construa tesouros no céu, que lá não há traça e não há ladrão, e não há ferrugem. Ainda
com relação a este ponto, lembro-me de uma colocação de Emmanuel, o grande benfeitor da humanidade, o grande orientador do amantíssimo Chico Xavier, quando ele fala sobre a felicidade. E aí eu me lembrei deste tema de felicidade à luz de Emmanuel, lendo este trecho, quando Kardec diz: o homem não se contenta com o que tem, ele quer sempre mais. Né? Aí eu lembro daquilo que nos diz Emmanuel. Felicidade, em Emmanuel, do ponto de vista espiritual, felicidade é a consciência tranquila. A consciência tranquila é a consciência do dever retamente cumprido. Dois aspectos. Felicidade no aspecto espiritual e a consciência tranquila. É deitar e dormir. É saber que se está tentando ser um homem de bem, vivendo o máximo possível a lei de justiça, amor e caridade. Não fazendo o mal já é uma grande coisa. Consciência tranquila, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista material. Emmanuel nos dá uma lição muito singela e muito simples. Ele diz: é a posse do necessário, é ter um teto para se abrigar, é ter uma mesa para cear com a família, é ter uma cama para se deitar, é a posse do necessário. Aqui não estou dizendo que nós não temos que ter pretensões ou que o conforto não é bom. O conforto é bom, o dinheiro é bom se bem administrado, não é? Espírita não faz voto de pobreza, não é? Espírito não é contra o conforto material. O que nós temos sempre o dever de orientar é a respeito de como anda a nossa mente, em que a nossa mente está focada, em que a nossa mente está atenta, se é nos valores do espírito ou nos valores da matéria. A posse do necessário e a consciência tranquila. Um conceito de felicidade simples, mas ao mesmo tempo complexo. Por que é complexo? Porque nós não temos condições de se contentar com isso. Infelizmente, ainda em virtude do nosso grau de indigência espiritual. Para concluir, meus amigos, me permitam ler um trecho desta obra. Eu já aproveito para fazer aqui, sempre que eu posso, uma propaganda do Livro Espírita, não é? Do nosso médium, nosso amigo médium Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed, um modo de entender, uma nova forma de viver. Esse médium e esse espírito ditou a este médium aquelas obras conhecidíssimas na literatura espírita, como Os Prazeres da Alma, As Dores da Alma, e só para citar duas. Ele diz assim: conta a tradição oriental que certa vez Siddhartha Gautama, o Buda, já em idade bem avançada, passava por uma floresta junto com seus discípulos, quando encontrou aprendizes de outro mestre, e um deles logo foi dizendo, o discípulo do outro mestre foi logo dizendo para a equipe de Buda, né, para os discípulos de Buda: nosso mestre é um grande avatar, ele levita, faz materializações extraordinárias. Nós mesmos presenciamos isso, somos testemunhas. E fixando o olhar nos discípulos de Buda, inquiriu: o que vocês têm a dizer sobre o seu mestre? O que ele pode fazer? Que milagres realiza? Os outros discípulos perguntando a discípulos de Buda. Siddhartha Gautama tudo escutava silenciosamente e deixou a cargo de seus companheiros a resposta. Apenas observava o desempenho de cada um. Então um logo se adiantou e respondeu. Um discípulo de Buda responde então ao seu companheiro: nosso mestre, quando está com fome, come. Quando ele tem sono, dorme. Ele nos ensina a andar quando estamos andando, a comer quando estamos comendo, a sentar quando estamos sentados. E um deles, inconformado, exclamou: o que vocês estão falando? Chamo de milagre, óbvio. Todos fazem essas coisas. E o ponderado discípulo de Buda retrucou: engano de vocês. Ninguém faz isso.
Quando as pessoas dormem, pensam sem cessar, estão dispersas e sem sono. Quando comem, estão distraídas, falando mil coisas. Quando andam, estão desatentas e qualquer ocorrência lhes rouba a atenção. Mas quando meu mestre dorme, ele apenas dorme. Somente o sono existe naquele momento. Quando ele sente fome, ele apenas come. E reparem agora, ele está sempre no lugar onde deve estar, ou seja, jamais é arrebatado pelos fatos ou acontecimentos que se foram, passado, e pelos que hão de vir, futuro. Vive sempre no momento presente. Este ponto é riquíssimo e fala de um milagre, de um grande avatar espiritual fazendo algo extraordinário, que é viver o presente. Quando ele tem fome, ele senta à mesa e come. Quando ele tem sede, ele bebe água. Quando ele dorme, ele não fica pensando em mil coisas. Ele se condiciona a dormir. Porque o amanhã é outro dia, meus caros. O amanhã cuidará de si mesmo. Riquíssima esta obra, especialmente esse trecho, e nos convida a pensar mais no presente, não é? Quando estamos à mesa, como eu disse antes, vamos aproveitar o momento, de preferência sem os celulares. Quando estamos com os amigos, vamos olhar nos olhos deles, vamos dar carinho e amor às pessoas que estão conosco, deixando o celular de lado. Falar pessoalmente, quando possível, não é? Dar o nosso tempo, a nossa atenção e viver o agora, porque o agora é um presente. E para concluir, me permitam ler mais um trecho dessa obra, As Coisas que Você Vê Só Quando Desacelera. Essa obra é de um monge zen budista, não é? E diz assim, e exatamente nos convida a isso: desacelere, sinta o presente e perceba as coisas acontecendo em sua vida. Ele diz assim: se você quer dissipar as nuvens de pensamentos, apenas mantenha a mente no presente. As nuvens de pensamento se agarram apenas ao passado ou ao futuro. Traga a mente para o presente e os seus pensamentos vão repousar. Deixe os pensamentos do passado no passado. Não se preocupe demasiadamente com o futuro. Ser previdente é importante? Sim. Mas é importante ter a justa medida de pensar no futuro para não cairmos nas ciladas, não é? Da ansiedade e dos transtornos da psique. Olhai os lírios do campo, porque eles não tecem e não fiam. Olhai os pássaros do céu, porque eles sempre têm o que comer. Nós, que somos o ponto alto da criação de Deus, não teremos o necessário? Pensemos nisso. Esta é a mensagem de hoje. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos fazer uma prece muito breve para nos despedir, rogando a Deus a sabedoria, o entendimento, e especialmente fé para confiar no futuro, fé para sabermos e para termos a certeza de que estamos muito bem conduzidos e que somos filhos de um Pai amoroso e bom e que o amanhã cuidará de si mesmo e que o presente é uma dádiva que deve ser vivida e deve-se ser grato pela dádiva da reencarnação e pelas oportunidades de resgatarmos nesta vida terrena todas as nossas dívidas e que possamos crescer com os reajustes que o amor propõe. Um abraço a todos e até a próxima.